aqui, né? Muito bom, né? Eu convido os irmãos a acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus, que vai estar lá no livro de João, capítulo de número 15, do 1 até o 15. João, capítulo 15, versículo 1 ao 15. Amém? João 15. Amém? Vamos todos participar então dessa palavra, né? Eu pediria que os irmãos... 15 e 1? 15 do 1 ao 15. Eu pediria que todos que têm a Bíblia, né? Se puderem, cada um de nós vamos ler um versículo para que a gente comece a degustar a palavra de Deus, né? Em comunhão, né? Toda a igreja. Amém? Pode começar assim, vai ler, assim, depois vai fazendo o S, tá? Até que todos tenham lido. Se sobrar algum no final, eu leio. Pastor, é 15 e 1? 15, do 1 ao 15 também, tá? João 15, do 1 João ao 15. 15. Perfeito. Vai do 1 até o 15. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter essa oportunidade. Eu vou ler o primeiro, o irmão Edson continua, depois os segundos, tá? Diz a palavra de Deus assim, né? Que tem por título aí na minha Bíblia, eu não sei se os irmãos estão da mesma forma, mas diz assim: a videira e os ramos, né? Jesus aqui relatando sobre essa analogia entre a videira e os ramos, né? Assim também devemos ser nós. Então, no versículo de número 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. 2. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois varas, quem está em mim e eu nele, que dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara. Se secará e os colhem e lançam no fogo e ardem. 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis muitos discípulos, meus discípulos. 9. Oh, Pai. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho vós dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13. Ninguém em mim maior amor que se dê alguém a sua vida pelos seus amigos. 2. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos digo. 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. 16. Só até o 15. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Amém. Nós vemos que essa leitura aqui, você vê como a palavra de Deus ela é bem concatenada, uma coisa, uma mensagem com a outra, né? A própria
Bíblia ela se explica, né? E ela é bem harmônica entre si, todos os livros, né? Todos os versículos. Nós vemos que desde a abertura aqui pelo nosso irmão Ailton, a palavra está tocando nessa comunhão da igreja, né? O viver da igreja unida, né? De nós não abandonarmos, né, o corpo de Cristo, porque cada um que abandona aqui, né, o que se diz igreja, na verdade está abandonando o corpo de Cristo, está saindo do corpo, porque nós somos membros de um corpo, né? Amém? Só para lembrar que essa palavra, ela fica lá, né? Ela está alinhada, né, no que foi já na abertura, né? A necessidade da igreja não deixar de congregar, né? Não deixar de estar em comunhão. Que não há como estar em comunhão uma pessoa estando, dizer que está congregando em casa, né? Sem estar compartilhando esse amor com o corpo, né? Com a igreja. O corpo quer sentir cada membro, né? Quando você corta um dedo fora do corpo, ele sente a dor, né? Então assim também é a igreja, cada um que se vai, que abandona aqui o corpo, a igreja toda ressente nesta falta. Por mais que tudo aconteça, né? Faz parte da nossa vida cristã, né? O sofrimento, a aflição, isso faz parte. Amém? Eu quero dar por título a essa mensagem a oração e a Bíblia como formas de conversar com Deus. Esse é o tema da mensagem. Eu gostaria de trazer nesta manhã. Não sei se todos os irmãos sabem, mas hoje é celebrado o dia da Bíblia, né? Eu não sei se todos sabem, né? Mas não é para a gente comemorar, né? Jesus só deixou uma coisa para a gente comemorar, não é mesmo? Que era fazer em memória dele, né? Participar da ceia até que ele volte. É o único mandamento que ele deixou, ou que ele pediu para a gente celebrar. É sempre que nós estivermos reunidos, lembrar dele, né? Esta é a lembrança. Então nós temos que, né, a Bíblia, inclusive no Brasil, tem até um dia, né, uma lei federal, uma lei, se não me engano, 10.335, essa lei federal, de 19 de dezembro de 2001. Uma lei federal que foi instituída para comemorar, né, no Brasil, celebrar o dia da Bíblia, né, o dia da gente ter uma reflexão sobre a palavra de Deus e sobre o cristianismo. Então essa lei, né, que existe, uma lei federal, mas isso é só para a gente refletir, né, não é para ninguém ficar observando isso, não é uma necessidade, né? É que me veio na cabeça agora, né? A minha cabeça às vezes guarda coisas que não há necessidade, né? E infelizmente ou felizmente, eu não sei, tem coisas que às vezes a gente grava na cabeça que eu preciso, né? Às vezes eu tenho, por exemplo, o CPF da minha esposa, da minha filha, está tudo na minha cabeça, né? Às vezes eu vou em algum lugar, eu sei e a minha esposa não sabe o CPF dela, né? Eu sei o número de CEP, às vezes muitos telefones, às vezes eu guardo de cabeça, mas isso talvez seja porque eu trabalho muito com números, né? Então eu sou castigado por isso. Eu não gostaria, eu gostaria que a minha cabeça tivesse um pouco menos, né? Um pouquinho mais, sem tantas gravações, tantas coisas, né? Eu queria estar mais ocupado mais com o Espírito Santo, com a palavra, do que com outras coisas, né? Então nós vemos que, como aqui a palavra ela tem, nós já lemos aí, né? Que a palavra de Deus, né? As formas que a gente tem, né? De a gente estar, a necessidade que a gente tem de estar agregado, né, no corpo de Cristo, como assim como os ramos estão ligados numa videira, né? Nós como igreja também nós temos essa necessidade.
E nós vemos que tem duas coisas importantes, até porque eu falei do tema, né, da mensagem, que é a oração e a Bíblia, né? São as duas formas de a gente estar se comunicando com Deus, não é mesmo? A forma da gente conversar com Deus. Então eu penso assim que a oração e a Bíblia, né, elas são como duas asas que nos levam para mais perto de Deus, né? Sem isso, acho que a gente não está próximo de Deus. Se a gente não tem esses dois fatores, né, praticados em nossa vida, de estarmos em constante oração, de estarmos constantemente lendo a Bíblia. Até eu uso fazer assim, cada vez que eu termino a oração, eu oro por alguma coisa, às vezes estando em casa, imediatamente na sequência, né? Eu gosto de ler, eu abro a Bíblia em algum lugar, até que se eu lembro de alguma coisa relacionada com aquilo que eu orei, eu vou lá e busco e leio, e tenho uma reflexão e ver que Deus está respondendo, está falando comigo, né? Porque Deus fala com a gente através da palavra dele, e a palavra está onde? Né? Ela está contida, ela está escrita na Bíblia. Então não há outro lugar para a gente buscar Deus falando com a gente de que não seja a Bíblia. Então nós temos que, eu faço por hábito isso e vejo as respostas às orações sempre quando eu leio, e na sequência eu vou, né? Eu encontro resposta àquilo que eu estou fazendo. Até na mensagem, né, que eu vim trazer hoje, eu estou falando, quando o irmão Ailton começou a ler, eu falei, puxa vida, né? Olha a resposta de Deus. Por que a necessidade desta mensagem? Por que nós devemos praticar esta palavra? Né? Por que nós devemos orar? E por que nós não devemos sair desse corpo? Por que nós devemos permanecer unidos, né? Ainda, né? E vamos torcer e pedir em oração para que seja vendido isso aqui mesmo, né? Para que, se for da vontade de Deus, que a irmã, né, ela continue a sua caminhada, aquele desejo que ela tem no coração dela. Não podemos pensar, né, que vamos, qualquer hora a gente pode ficar sem lugar. Não, que Deus abençoe, que faça a vontade dele. Lugar, Deus vai prover. Amém. Deus já tem um lugar até reservado, se isso aqui for vendido. Amém. Né? Assim como Jesus, quando foi para comemorar, né, ou celebrar a ceia com os discípulos, ele mandou os discípulos a um lugar que já estava preparado, que ele não tinha visto ainda, né? Por visão humana. Mas ele falou aos discípulos, vão até a cidade, lá vocês vão encontrar um homem com um cântaro no ombro, não é isso que está na palavra? Vocês vão encontrar um homem com um cântaro, sigam ele, no local aonde ele entrar, ali será o lugar que eu devo celebrar a ceia. E não era comum o homem carregar cântaro de água naquela época, naquele lugar, né? Era a mulher, era um trabalho que a mulher fazia. Mas, para que a palavra de Deus fosse cumprida, foi dito que era um homem que estaria carregando esse cântaro. E quando eles chegaram lá, não precisou nem explicar. Os discípulos falaram, né? O Senhor manda nos dizer onde está o lugar que está preparado. Você vê? Eles não sabiam quem era, encontraram esse homem, uma raridade, um homem carregando um cântaro de água, e lá estava o lugar. Então você vê que Deus sempre prepara as coisas com muita antecedência. Nós não precisamos nos preocupar com o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser amanhã, porque a própria palavra diz, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, com o que há vez de beber, né? Eles só mandam a gente se preocupar com uma coisa, com o reino dos céus. E ele fala depois, né? E as demais coisas, né? Vos serão acrescentadas. Não são essas coisas. Aquilo que nos leva a preocupar com o dia da manhã, nós devemos beber, comer, vestir. Isso aí ele diz que essas coisas ele vai prover. É para a gente não se preocupar com isso. Não é mesmo? Então a gente não deve realmente se preocupar.
E a vantagem da gente estar, né, sempre praticando essas duas coisas, a oração e a palavra, né? Porque a Bíblia, né, ela é a palavra de Deus, né? Se não temos nem que nos preocupar com isso, saber se há fundamento para isso ou não, né? Nós que cremos em Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que isso aí é... E é porque a Bíblia toda, ela fala, né? Até uma vez o pastor Álvaro, não sei se os irmãos falam, lembram, mas uma vez ele falou aqui, né, que a palavra de Deus, ela é uma carta de amor aos homens. Glória a Deus. A Bíblia é isso aí, é uma carta de amor, o imenso amor de Deus para com o homem. Ele escreveu tudo isso para nós como forma de amor, né? E foi bem colocado isso do, né, nosso saudoso pastor Álvaro falou, né? E quem escreveu a carta está apaixonado por nós. É verdade, é verdade. Glória a Deus. Ela por si só já é carta de amor, né? Glória a Deus. Porque a vontade de Deus, né, e o plano que Ele tem para nossas vidas, depende dessas duas coisas, né? De nós estarmos sempre aos pés dele, sempre falando com Ele, sempre conversando com Ele, sempre pedindo tudo a Ele, né? É Ele que é capaz de nos ajudar, né? Nós devemos crer, né, por fé, nós praticarmos essas coisas, sabendo que tudo vai acontecer no seu devido tempo, né? Nós vemos na passagem de Abraão, por exemplo, quando ele vai para o monte para sacrificar Isaac. Isaac pergunta a ele, né? A lenha e o fogo estou vendo, mas e o cordeiro, né? A resposta de Abraão para ele foi: Deus proverá. Abraão não estava preocupado em saber aonde que era, ele nem sabia o local onde era, ele foi sem saber até o local. Quando chegou perto, que Deus falou para ele que era ali naquele monte Moriá, né, é que ele deveria sacrificar. E ele subiu sem saber, ele estava pouco preocupado, ele queria obedecer o que Deus tinha mandado ele fazer. E ele falou para Isaac, né, Deus proverá. E Deus proveu no momento exato, né? Livrou o Isaac de ser sacrificado, e ali já estava um cordeiro amarrado, né? Já num cantinho lá do mato reservado, nem Abraão tinha visto. Depois, quando o anjo guarda, né, e fala: não faça isso, né? E eu estava já com uma espada para poder degolar Isaac. Glória a Deus. Nós vemos que nós devemos às vezes fazer as coisas por fé, né? Não nos preocupar como é que vai ser, se vai dar certo, se não vai dar certo, né? Às vezes nós nos preocupamos demais, até de colocar dúvida, né? Eu sei que vai ser difícil, eu sei que pode acontecer isso, aquilo, né? E a gente deve ir por fé, sabendo que Deus vai fazer o que for da vontade dele, né? Quando a minha esposa deu a notícia que ela estava passando mal, eu não me preocupei, não me desesperei em saber, puxa vida, né? Será que vai aguentar Deus chegar, né? Quem sou eu para pensar isso, né? Não, eu coloquei na mão de Deus. Eu simplesmente saí, peguei meu carro e fui. Com a proteção dele, né? Mas tudo deu certo no momento exato. Amém. Né? Graças a Deus. Aleluia. Deus preparou até um hospital, olha, um hospital que eu nunca imaginava que a minha esposa ia poder estar sendo assistida num hospital igual aquele, sabe? Com todo o tratamento que ela recebeu. Até porque não fazia nem 12 meses que eu estava num novo plano de saúde. Mas foi assim, olha, até minhas filhas que foram lá falaram: isso aqui não é um hotel, isso é um spa, né? Então você vê que Deus trabalha da forma dele, faz, surpreende a gente a todo instante. A gente não deve se preocupar. Eu não me preocupei em momento nenhum, mas ela foi muito bem assistida, com a melhor equipe que pudesse ter, os médicos de uma forma, o tratamento deles, até para conversar com a gente, uma educação
incrível, uma boa vontade, sabe? Uma alegria de estar fazendo o trabalho deles com aquela boa vontade. Quer dizer, Deus prepara todo um ambiente, ainda que a gente não pediu tudo isso para Ele, mas Ele provê no momento certo, né? Glória a Deus. Então nós vemos que e Deus nos coloca sempre à disposição para que a gente fale com Ele. Quer ver só uma coisa? Lá em Jeremias, capítulo 29, nós vamos ver como é que a bondade de Deus não é agora só nós, porque nós estamos no cristianismo, mas desde há muito, Deus sempre fala com o homem. Deus está sempre pronto a ouvir o homem, se a gente fizer a vontade dele. Jeremias 29, 12, 29, 12. Deve ser, é isso mesmo. Diz assim, ó, no 12 mesmo. Diz assim, ó, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim. Olha só o que Deus está falando. Vocês clamarão a mim e virão orar a mim, ou seja, orarão a mim, né? E eu os ouvirei. Olha só, a promessa dele, se falar com ele, ele vai ouvir. E eu o ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Mas não pode ser de qualquer jeito. A gente tem que procurar, mas tem que ser de todo o coração. Porque se procurar ele de forma mais ou menos, meia boca, né, como diz aí o ditado popular, meia boca ele não vai atender. Ele fala que tem que ser, né, ele coloca a condição. Que tem que ser de todo o coração. E ele fala no 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quer dizer, ele já se dispõe a ser encontrado por nós. Nós temos que ter atitude, a praticar, né, esse desejo. Eu deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Ou seja, aqui esse povo, ele está falando de um povo que tinha ido para o cativeiro, né, de 70 anos na Babilônia, que todos conhecem, esse cativeiro que o povo de Deus foi levado, né, lá para a Babilônia como presos, né, e foi destruída, né, todo o templo, né, lá em Jerusalém. Nós conhecemos isso. E ainda que eles estivessem nesse cativeiro por 70 anos, Deus falou para eles, né, que não ia desamparar eles, se eles se mantivessem na presença dele, se eles estivessem dispostos a ficar, né, a passar esses 70 anos lá. Ele prometeu trazer eles de volta. Olha só, ele prometeu trazer eles de volta. Ele não falou para esse povo que eles iam ficar 70 anos lá, mas ele prometeu que ia trazer eles de volta. Não importa o que acontecer, quando Deus promete, ele vai cumprir. Não importa se vai demorar 7 anos, 7 dias, 7 horas, 7 meses, né? 7 anos. Às vezes a gente se desespera, a gente quer que as coisas aconteçam tão rápido, mas as coisas é no tempo de Deus. E às vezes a gente não tem essa paciência para esperar esses 70 anos, né? É um número simbólico, né? Mas todos nós temos um tempo, né, de espera. O povo de Israel não ficou cativo no Egito, né? 430 anos. Ficou 40 anos no deserto, sempre na promessa de entrar numa terra prometida. Eles não saíram pensando que eles não
não tiveram esta palavra, vocês vão caminhar 40 anos no deserto. Não, eles saíram com uma promessa e com uma terra prometida. Ficar 40 anos no deserto foi uma consequência por culpa deles mesmos, né? E às vezes demora um pouco mais até, porque nós não nos comportamos como Ele quer que a gente se comporte. É porque nós não fazemos a nossa parte, não é mesmo? E a nossa parte é aquilo que é possível fazer ao homem, que Deus diz que não dará, né, um peso maior do que aquele que nós possamos carregar. Ele nos diz isso. E isso é verdade, né? Mas às vezes a gente não quer fazer a nossa parte, fazer aquilo que é possível a nós fazer, aquilo que cabe a nós fazer. Ler a Bíblia diariamente, às vezes a gente coloca como um fardo que não dá para fazer. Eu não tenho tempo hoje eu não tive tempo. Eu trabalhei até tarde da noite e não tive um tempo para ler a Bíblia. Isso é horrível. Eu imagino Deus ouvindo isso aí, né? A gente não priorizar Deus. Antes da gente começar, todo dia que a gente teria esse dia, né, complicado para passar, primeiramente, antes da gente passar, se a gente talvez tivesse falado com Ele antes, tivesse orado antes de começar o dia, talvez a gente não teria ficado o dia inteiro sem ter esse tempo para falar com Ele. Mas por conta disso, às vezes a gente deixa de falar com Ele antes, por durante, e Ele deixa as coisas acontecer de acordo conforme a gente priorizou fazer no nosso dia. E às vezes nós priorizamos mal o nosso dia. Nós preparamos a nossa agenda de forma errada, né? Ao avesso, ao contrário daquilo que deveria ser. O que era para fazer primeiro, nós deixamos para fazer por último, se sobrar tempo. E às vezes é o contrário, às vezes nós temos que fazer aquilo que a gente está pensando em colocar lá no fim, vamos colocar início como prioridade. Ao primeiro dia eu quero começar fazendo a oração. Não, às vezes nós colocamos, hoje, meu primeiro dia lá no trabalho, eu tenho que chegar, eu tenho que ligar o computador e eu tenho que fazer aquele levantamento que eu coloquei ontem, que eu deveria fazer hoje. Você percebe? Então, às vezes a gente coloca coisa que a gente quer fazer, a preocupação nossa do dia a dia, nós priorizamos fazer. E a preocupação nossa, maior que deveria ser o falar com Deus, nós deixamos se sobrar um tempo quando nós chegarmos em casa. E aí é por isso que as coisas às vezes erram, às vezes demora um pouco mais. Em vez de demorar, às vezes, 1 segundo, 1 minuto, às vezes 1 minuto de oração, nos pouparia de ter um dia todo cheio, ou às vezes até semanas de problemas para resolver, porque nós agendamos as coisas de forma contrária ao que deveria ser. Não é mesmo? E isso acontece se a gente for perceber o que acontece às vezes com a gente, quando nós chegamos no final do dia, às vezes até reclamando, se lastimando que o dia foi horrível, tudo deu errado. Hoje não era nem para mim ter saído de casa, tem pessoas que falam isso. Maldiz o dia, né? As pessoas às vezes se tornam uma pessoa maldizente, reclama até do dia que ele teve, que tudo deu errado. Levantou, a gente fala, né? Levantei com o pé esquerdo. E por que não levantou com o pé direito, né? Por que não fez direito primeiro? Por que não orou primeiro? Talvez nada disso teria acontecido, né? E nada acontece por acaso, né? Para Deus tudo tem um propósito de acontecer, tudo tem um propósito de ser. Deus, Ele é um Deus de propósito, tudo Ele tem uma proposta, Ele tem um plano para tudo acontecer. Nada é feito de maneira improvisada com Deus. O homem sim, o homem improvisa tudo, né? À medida que vai acontecendo as circunstâncias, ele vai improvisando. E às vezes improvisa de forma catastrófica, né? Toma decisões que se arrepende pro resto da vida, mas tomou a decisão. Porque agiu de improviso, não tinha plano. Nem plano próprio, nem às vezes nem plano de Deus, não era, né? Por isso deu tudo errado. Porque os planos de Deus sempre dão certo, né? O plano de Deus nunca era.
Ainda que no final aconteça coisa ruim, mas foi previsto por Deus que assim aconteceria. Assim como está previsto acontecer, né? E nós devemos esperar que nós teremos dias ruins, nós teremos um anticristo pela frente para governar esse mundo. E nós vamos ter dias como nós nunca vimos, né? São dias ruins, mas é previsível. E Deus nos ensina como nos livrar disso, né? Mas muitos não querem se preocupar com isso. Não, eu quero viver o melhor hoje. Eu quero viver essa vida, né? Acham que viver bem aqui é viver essa vida. Não sei nem se viver essa vida aqui é bom, né? Mas é necessário. Necessário para quê? Para nos prepararmos. Essa vida aqui só serve para isso, para nos prepararmos, para estarmos numa vida melhor. Aí sim, não é o fio melhor dessa vida, é ter uma vida melhor. E essa vida melhor é só com Cristo. Não vai ter uma outra vida melhor do que essa, tá? Do que estar com Cristo. Essa vida daqui não é a melhor, essa é a pior. Mas nós devemos passar por ela. Glória a Deus. Porque para isso nós nascemos, né? Nós nascemos para viver essa vida, para nos prepararmos para ter uma vida eterna, se quisermos assim, né? E Deus é tão bom que Ele deixa a gente escolher se a gente quer ou não essa vida eterna. O homem não faz isso por obrigação. Salvar-se não é uma obrigação. Salvar-se é uma escolha que nós devemos fazer. Então nós vemos que nós devemos estar sempre ouvindo a palavra de Deus, somente não tem outro meio a não ser através da Bíblia. No passado, o homem ouvia a palavra de Deus através dos profetas, né? Tinha os profetas para estar falando com o homem, era o intermediário. Hoje o profeta que nós temos é Jesus Cristo, é o profeta mor, né? E o que ele quer falar com a gente, ele já falou, está escrito, está na Bíblia, né? Nós vemos lá em Hebreus, capítulo número 4, Hebreus, no capítulo número 4, ela fala assim, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é como uma espada, né? E para vencer, né, as batalhas, não tem como batalhar sem espada, não é mesmo? No passado a arma que tinham para batalhar, para lutar, era a espada. E hoje o que nós temos, né, como arma para lutar, para batalhar? É a palavra, que ela é considerada, né, a espada. É como uma espada de 2 gumes, né? Ela diz, né, na palavra de Deus, que penetra até a divisão do osso com a medula, né? Da alma com o espírito. Quer dizer, é uma palavra poderosa, né? Não há nada nesse mundo capaz de ser igual, não é mesmo? Arma nenhuma capaz de ser igual a essa. E se nós tivermos esta arma, a palavra, nós seremos vencedores. E sem ela nós seremos perdedores, né? É simples assim. Não tem muito o que pensar, não precisa raciocinar muito. Para estar com Deus é só estar em conformidade com a palavra dele. Viver, ter uma vida prática em conformidade com a palavra. E as demais coisas vão acontecer na vida hoje. Tudo vai acontecer. Até morar com ele no final vai acontecer. Alcançar a coroa da vitória vai acontecer. Foi assim que o apóstolo Paulo viveu. Ele declarou, né, quando ele disse: combati o bom combate,
guardei, né? Permaneci, né? Na carreira, perseverou na carreira, né? E guardou a fé para alcançar a coroa da vitória. Ele fez isso sem pestanejar, sem escolher outro caminho. Se dedicou a isso, ele se propôs, abandonou tudo para trás, para poder, se esvaziou, né, completamente dele para viver uma vida em Cristo. Nem com Cristo, ele viveu em Cristo, né, como ele disse. Já não sei se vivo eu ou se Cristo vive em mim. Tal era o entrelaçamento dele com Cristo. E é isso que nós devemos buscar, né? É difícil, né? Mas nós temos que buscar, nós temos que ter esse propósito. E pelo menos pensarmos em fazer. Ainda que em momentos difíceis, as circunstâncias da vida nos levam às vezes a fraquejar um pouco, né? A nos faltar um pouco do ar. Mas ainda assim nós temos que ser perseverantes. Porque o nosso socorro vem de onde, né? Bom, tu já fez essa pergunta hoje, fora daqui, não foi? De onde veio o nosso socorro? Não foi? Nosso socorro vem do alto. Amém? Amém. Então a palavra, ela tem que ser o quê, né? A oração, então, ela é a nossa palavra nos dirigindo a Deus, falando com Deus. E a Bíblia, ela é a resposta, ela é a palavra de Deus vindo, né? Em resposta àquilo que nós estamos falando com Deus, através da oração. Jesus prometeu lá em Mateus, no capítulo de número 7, no versículo 7 e 8. 7 e 8. Diz assim, né, lá, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. No 8 lá está dizendo assim, pois todo o que pede recebe, não é mesmo? É dessa forma. Tudo o que pede, recebe. Não fala que é qualquer um, né? Não pede, pode ser que vai receber, pode ser que não. Diz aqui que todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Né? Mas isso não, como já foi falado, né? Não é de qualquer forma. Tudo isso vai acontecer se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos em conformidade com a palavra, se nós estivermos agradando a Deus, ainda que não perfeitamente agradando a Deus, porque longe de nós queremos ser perfeitos, né? Perfeitamente ninguém vai ser, mas nós temos que nos esforçar, assim como Deus falou com Josué, quando ele assumiu a liderança, né, para a caminhada do povo de Deus, após Moisés ter falecido, ele falou, esforça-te que eu te ajudarei. E assim ele diz para nós aqui, esforça-te. Ainda que você ache que é fraco, faz um esforço, se esforça. E ele se compromete a ajudar. Ele falou com Josué, esforça-te que eu te ajudarei. Nós vemos que Josué não perdeu nenhuma batalha. Quantos povos Josué enfrentou e venceu a todos, e chegou e entrou na terra prometida. Ele não ficou pelo caminho, ele não foi, não morreu. Por quê? Deus havia dito a ele, né, que ele ia vencer. E Deus falou, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Esforça-te que eu te ajudarei. Moisés foi vitorioso, conseguiu tirar o povo do Egito, do cativeiro, tirou. Por quê?
Josué se esforçou. Tem que se esforçar. Moisés podia ter se acomodado, né? Uma vida dentro de um castelo, uma vida real, foi criado lá. Mas Deus tinha um propósito com ele e ele abandonou aquela vida, saiu dali, foi para um lugar distante, fugindo de crime que ele tinha cometido. Mas Deus foi fiel, porque Deus havia escolhido Moisés desde o ventre da mãe dele, para ser aquele que livraria, que conduziria o povo, tiraria o povo do cativeiro do Egito. Ele nasceu depois de 400 e poucos anos, a promessa de Deus para com Moisés se cumpriu, não é mesmo? Então, não importa o tempo, se Deus prometeu, se Deus está no comando, se é propósito de Deus, tudo acontece, tudo dá certo, nada dá errado. Os planos de Deus nunca falham, nunca dá errado. E nunca chega atrasado, sempre chega na hora certa. Muitas vezes fala, mas Deus está demorando. Pô, demorou, mas chegou. Não demorou, chegou sempre no tempo. O tempo dele era esse. Nós só temos que saber ter paciência para esperar. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter paciência. Nós vemos lá em Gálatas 5, 22, fala lá que a paciência é um dos atributos e frutos do Espírito que nós devemos ter. Paciência. Se não tivermos paciência, as coisas não acontecem. As coisas dão errado até quando a gente não tem paciência. Eu algumas vezes na minha vida perdi a paciência, perdi até a razão. Entrei em discussões tolas que me levaram a perder coisas porque faltou paciência. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, 3 meses depois eu falei, puxa, se eu tivesse tido 3 meses de paciência, eu teria permanecido com aquilo que eu tinha, não teria perdido. Faltou paciência para mim. Então, eu já vivi isso na pele, eu sei o quanto é terrível a gente não ter paciência. E hoje eu aprendi com essa lição, antes de responder qualquer coisa, às vezes a gente é levado a ira, né? As pessoas nos incomodam tanto, nos levam a irar e a cometer coisas, a entrar em discussões tolas, em discussões que às vezes vai nos tirar da razão, e nós perdemos tudo por conta de que? Falta de paciência. Então nós temos que aprender também a nos controlar, né? A sermos pacientes, ser manso às vezes, que Jesus Cristo mesmo falou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus falou isso, né? Era para a gente aprender com ele. Então a gente tem que ser manso e humilde de coração. A gente não ser, sabe, às vezes por qualquer coisinha a gente está irado, a gente está nervoso para responder às vezes para as pessoas. As pessoas às vezes perguntam uma coisa, às vezes a gente acha que tem um tom de crítica, né? E a gente já rebate com violência, com palavras bruscas, né? E isso tudo é o quê? A falta de paciência. Nós devemos orar nesses momentos, né? Para a gente aguentar, segurar a respiração, não abrir a boca, né? Ouvir sem abrir a boca, às vezes é necessário. A Bíblia fala que a gente tem que ser longânimo, né? No responder. Isso significa o quê? Às vezes a gente tem que engolir em seco, né? Como diz, nem engolir sapo, né? Como diz o dito popular, para que a consequência não seja catastrófica para a gente, para que a gente venha a perder a paciência. Verdade. Dominar a língua, né? Dominar a língua. É difícil demais. Diz que é o menor dos nervos que a gente tem no corpo, né? É um palitinho de Mas é o mais perigoso, o mais difícil de controlar, né? A gente não controla, o homem não controla a própria língua, esse nervo. E o que sai muitas vezes não tem como voltar para Não trás. tem como voltar. E a língua, quando ela é usada,
foi e não volta mais, não tem o que fazer. Palavra mal usada, ela não tem como recolher mais, as consequências são catastróficas. E tudo porque a gente não tem um corpo, a gente controla tudo no corpo, né? A gente consegue controlar várias coisas, até a vontade de comer, fome, a gente controla de uma forma ou de outra. A sede, a gente arruma um jeito de controlar, não engolindo saliva, né? Eu não sei se os irmãos já passaram, né? Mas uma vez eu passei muitos dias sem beber água. E é horrível, né? E eu ficava assim, né, mentalmente eu juntava a saliva na boca e engolia como se fosse um copo de água, né? Para me manter vivo, né? E eu fico pensando, às vezes tudo que a gente faz por fé, né? Parece que tudo dá certo, né? E eu fico imaginando, né? Moisés ficou 40 dias e 40 noites falando com Cristo no monte, né? Ele não levou. A Bíblia não fala se ele levou comida, se ele levou água, né? Mas ele ficou 40 dias e 40 noites. Ele, como homem, suportaria? Não, né? Mas você viu o que a presença de Deus faz, né? O que o alimento espiritual faz na vida do homem, né? Que ele aguentou ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, e voltou com toda a energia física, né? Até mais do que ele tinha, né? Que o povo não podia nem olhar, né, na face dele, tal era o esplendor que estava na face dele. Quer dizer, ele voltou muito mais revigorado do que quando ele foi. Tudo posso naquele que lhe fortalece. Tudo posso naquele que lhe fortalece. Né? Mas o poder não é poder comprar um carro, comprar uma iate, né? Porque simplesmente eu desejo. O poder que fala que posso é poder suportar, passar por essas dificuldades. Por quê? Moisés suportou? Porque ele tinha aquele que fortalece, que era Deus. Deus ele estava falando com Deus. Deus, né? Ele ficou despreocupado. Eu estou com Deus, não quero nem saber quanto tempo está demorando. Será que ele soube que passou 40 dias? Ele não nem tempo de contar lá, não tinha esse tempo de Deus, até porque o cronômetro de Deus é diferente, né? O cronômetro de Deus ele é chamado de Kairos, né? É um tempo diferente do nosso, não conta as horas, os minutos, os segundos, como eles são. Talvez até por isso, né? Passou-se tão rápido, né? Mas é assim que Deus trabalha. E tem uma maneira, como nós lemos aqui, né, no versículo de número capítulo 15 de João, a leitura inicial, que nós falamos, né, eu sou a videira de Deus falando, né, o Cristo aqui falando, né, que a palavra de Cristo, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ou seja, Deus é aquele que cuida, né? Nós devemos fazer o quê? Cristo é a videira, e se nós estamos ligados nele, nós somos videira. Quem cuida da agricultura, o agricultor, e é Deus, ele que cuida para dar os frutos, né? E ele quer que a gente dê frutos. Deus não quer, né? E ele quer que a gente produza aqueles frutos que eu já falei lá, que está em Gálatas 5:22, não é mesmo? Ele quer que a gente produza aqueles frutos lá. A gente produza tudo aquilo. Fazendo tudo aquilo, ele vai cuidar de nós. Essa é a única condição que Deus coloca para a gente, para ele cuidar da gente como videira, né? Como ser vivente que nós somos, como alma vivente que nós somos. Se nós queremos ser bem cuidados, temos que ser tratados por um agricultor, se nós nos considerarmos como videira ligada em Cristo. Então é dessa forma que Deus trabalha. Muitas vezes, né, tem muitos que às vezes não está ligado na videira. Ele não está produzindo os frutos do Espírito. E o principal dos frutos do Espírito é o amor, não é mesmo?
O apóstolo Paulo já ressaltou bem isso aí, ele frisou bem isso aí, que o melhor de todos os sentimentos é o amor. Não existe nada maior do que isso. E se hoje nós temos essa condição de sermos salvos, foi por amor. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? Isso é o grande amor de Deus. O Evangelho ele está fundado nesta palavra, ou nesse sentimento, amor. É por amor que Cristo morreu na cruz. Ele sacrificou-se a si mesmo, ele se entregou à morte, ele não foi morto, ninguém matou Cristo. Ele se entregou à morte. Ele escolheu a entregar à morte, a morrer. Tanto é que no final, quando ele dá o último suspiro, ele fala com Deus: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou, ninguém tirou dele, ninguém tirou a vida dele. Foi porque ele fez isso? Por amor. Ele veio para isso, que através do amor, ele veio a este mundo. E ele deixou todas as regras para que a gente não se perca, mas que a gente permaneça nele e tenhamos a vida eterna. Amém? Amém. E a Deus todas as glórias. Glória a Deus. Amém.